Eu vou ser bastante breve e tentar fazer um raciocínio bastante lógico, pelo menos eu espero. É lógico que não existe perfeição, mas o fato de não existir a perfeição também não pode servir de alento para que nós não façamos nada para mudar um estado de coisas que nós não concordamos. Me parece que eu fui o único voto contrário, e isso não me assusta em nada, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, diz o seguinte: o voto vencido de hoje poderá ser a corrente vencedora de amanhã. O que eu quero, muitas vezes com a minha forma de me posicionar, é conclamar as pessoas, os colegas, a mudar esse estado de coisa, a maneira como as coisas acontecem na política. Eu acho que é por aí que a gente deve pautar, tentar mudar. A gente não pode só passar por aqui, tem que deixar alguma coisa de um resultado efetivo. Isso é o que me norteia na política. A política em si, de uma forma geral, é o império da hipocrisia e do corporativismo, onde o poder ele é terrivelmente nefasto. E aí eu gostaria de fazer um parênteses nas palavras do colega vereador Papinha, que estava realmente se insurgindo contra algumas pessoas que se manifestam de forma muito incisiva, criticam, mas eu gostaria mesmo de conclamar as pessoas que se candidatem, que sejam eleitos e que depois de eleitos tenham firmeza de conduta. Porque o poder, ele é inebriante, o poder atrai, o poder corrompe, e as pessoas não percebem que ele é efêmero. Há uma tendência, e isso é uma característica intrínseca do Homo sapiens e da mulher sapiens também, de que as pessoas poderosas têm uma atração. Tem um monte de gente que vê um cara famoso, vai lá tirar a fotografia dele. Tira a fotografia do lado do Alckmin. Aí o Alckmin vê aquela foto algum dia, fala: quem é esse cara Alckmin? Sei lá, foi um doido que me agarrou lá. Mas o caboclo que tem a foto com o Alckmin, ele fica lá: olha, eu e o Alckmin, mostrando, feliz. O poder atrai, ele é perigoso. E tem gente que se corrompe por conta disso. Entra na política com uma postura e depois, com essa história do poder ser atraente, ele corrompe os seus princípios. E aí a pessoa fica ali vivendo das migalhas do poder. É isso que eu me insurjo contra. Eu gostaria que na política cada poder fosse exercido dentro das suas limitações. A Constituição diz que os poderes são independentes e têm que ser harmônicos entre si, mas não uma simbiose. Não essa relação visceral de interdependência. É contra isso que eu me insurjo. Nós temos que tentar ser refratários a essa coisa mística do poder que muda pensamentos, muda voto, muda comportamento. Isso é que é feio. É isso que passa para a população uma imagem ruim do político. Nós precisamos, não vamos atingir a perfeição, mas precisamos nos afastar disso. Senhor presidente, o senhor reclamou de um radinho, e eu reclamo dessa encrenca, dessa sua caixinha de música que está atrapalhando o meu raciocínio. E eu queria concluir o meu raciocínio dando um exemplo. Essa briga que algumas pessoas têm contra os poderosos ou contra o exercício exagerado do poder, inclusive outro dia a Maralice Ribeiro esteve aqui lá naquela tribuna, minha vizinha, conheço ela desde molequinho, e ela disse que era colega do Cido Sério também, e ela também não estava conseguindo entender por que o Cido Sério mudou, ele era de um jeito e mudou do outro. Está aí um exemplo do que o poder pode fazer com as pessoas. Vou encerrar a minha fala, sempre citando um exemplo de uns caboclos meio doido, vou falar de um rapaz chamado Diógenes. Esse rapaz era um caboclo meio doidão, ele andava quase pelado para a rua, mas ele era um pensador, ele tinha pensamentos muito sérios e muito
racionais. E ele vivia quase sem roupa, eu vou terminar rapidamente. E ele estava deitado lá no chão, passou por ele Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história do mundo, montado no seu cavalo bucéfalo, um cavalo preto bonito. Chegou e viu aquele caboclo quase pelado lá, deitado, falou assim: "Ô Diógenes, diga lá, eu sou o Alexandre, o que eu posso fazer por você? Eu tenho poder, alguma coisa eu devo fazer por você. Afinal de contas, o meu poder, né, entre aspas, pode fazer alguma coisa por esse coitado." O Diógenes olhou para ele e disse o seguinte: "Sai da minha frente, porque você está atrapalhando, eu estou tomando sol. Faça isso por mim que já está bom." Ele foi refratário, ele não cedeu aos encantos de um poderoso que estava lá no seu cavalo. Ele simplesmente falou: "Sai da frente aí, deixa eu tomar sol que eu estou na boa." É isso que eu gostaria que a política tivesse. Pessoas que fossem refratárias aos encantos do poder, que ele é bastante perigoso.